Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? É muito bom vê-los aqui essa noite, para nós estudarmos a palavra de Deus juntos, adorarmos o Senhor. Ele é digno, amém? Ele é digno. Quando tudo vai bem, quando tudo aparentemente vai mal, o Senhor continua digno da nossa adoração. Você concorda com isso? Amém? Ele está sempre no trono e ele promete cuidar dos seus, amém? Ele promete, né? Louvado seja o Senhor. Queridos, abram comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hoje é um culto especial, é um culto de Santa Ceia, mas nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Hebreus. No nosso estudo de Hebreus, estamos estudando Jesus, o grande sumo sacerdote. O versículo-chave é Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No nosso último estudo da carta aos Hebreus, nós falamos sobre a fé dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. E nós vimos que nessas 4 gerações, como o legado, né, desses homens foi a fé, né? Eles passaram a fé, a certeza de que o Messias viria, que Deus salvaria o seu povo dos seus pecados. E essa esperança, nessa certeza do céu, da vida eterna, sempre esteve ali presente, né, de geração em geração, e nós vimos, né, a fidelidade, né, de Deus em cumprir, né, a sua promessa. E nós aprendemos, né, que nos momentos cruciais das nossas vidas, como Abraão, que foi colocado à prova, né, Deus pediu o seu filho Isaque como sacrifício, né, o filho onde todas as promessas de Deus estavam, aquele que seria ali, de onde viria a descendência, né, os filhos numerosos como as estrelas do céu, como as areias, areia do mar, né, ali viria através de Isaque. E Deus o pede em sacrifício. Nós vemos que, como Abraão creu que Deus era capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos, né, ainda que ele oferecesse seu filho como sacrifício. Nós aprendemos que, de igual forma, Isaac, Jacó e José, no fim de suas vidas, né, eles continuavam crendo na promessa de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre. Nós vamos continuar a ver o tour, né, esse tour pelo Hall da Fé, essa galeria incrível de heróis da fé, hoje falando da fé de Moisés. E eu estou bastante empolgado, bastante animado para estudar com vocês esses próximos versículos, irmãos. Mas uma das coisas que eu quero adiantar desde já é que vale a pena viver pela fé. E naquele dia nós vamos compreender com total compreensão como valeu a pena viver pela fé. Amém? Então, vamos ler Hebreus 11, de 23 a 29, e vamos orar. Hebreus 11, de 23 a 29. Diz lá: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Senhor, eu oro que o Senhor se manifeste com o poder desse momento, Senhor. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, cremos, ó Deus, que a tua palavra nunca ela é vã, Deus, ela sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Eu oro que, ó Deus, o sumo e o Senhor fale essa noite, Senhor.
que eu me torne invisível, mas o Senhor visível, Senhor. Eu oro, Deus, que cada vida, cada coração essa noite seja cheio da Tua presença, Senhor. Que ao nós ouvirmos a Tua palavra, ela gere fé no nosso coração, Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, Senhor. Assim cremos, Senhor. E pedimos que o Senhor complete, Deus, a tua boa obra em nossas vidas e a tua boa obra nessa igreja, como um corpo, Senhor, um corpo de muitos membros, ó Deus, cuja cabeça é o Senhor. Nós estamos ligados uns aos outros, Senhor. Desejamos, Senhor, ver cada irmão, cada irmã fortalecido na fé, Senhor, caminhando, Senhor, próximo de Ti, ó Deus, frutificando em sua vida, Senhor, andando nas boas obras que o Senhor preparou de antemão para nós andarmos nelas, Senhor. Então completa, Deus, completa essa tua obra um pouco mais essa noite. Nós nos rendemos a ti, Deus, e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. A fé na vida de Moisés é o tema do nosso estudo dessa noite. A fé na vida de Moisés. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Então, a primeira coisa que eu quero falar, né, sobre a fé na vida de Moisés é que a fé na vida de Moisés, na verdade, começou com a fé na vida dos seus pais, né? A fé na vida de Moisés começou com a fé na vida dos seus pais. Aqui diz que pela fé Moisés foi escondido por seus pais durante 3 meses. Então, pela fé, os pais de Moisés, Arão e Joquebede, a gente lembra da Joquebede, mas nunca lembra do Arão, né? A Joquebede e o Arão, eles esconderam Moisés. Vocês sabem que como o povo de Israel cresceu no Egito, o faraó ficou se sentindo ameaçado pelo povo hebreu, ameaçado, né, de que eles pudessem fazer uma revolta, né, se rebelar contra o seu domínio, o seu poder, sua autoridade. Então ele ordenou que todos os meninos dentre os hebreus, todos os meninos que nascessem deveriam ser lançados no rio Nilo para morrer afogados. Então, essa era a ordem. Então foi horrível, né? Foi uma matança horrível que aconteceu no Egito. Né, os meninos hebreus que eram nascidos eram lançados sem dó, sem piedade no rio Nilo, e as meninas o faraó deixava viver. Porém, aqui diz que os pais de Moisés, eles se recusaram a obedecer o decreto do rei, de Faraó, e durante 3 meses eles esconderam seu filho. E eu penso que é tão importante, né? Tão importante essa fé que eles tiveram. Eles falaram: não, nós não vamos matar o nosso filho, nós não vamos deixar que matem o nosso filho. E pela fé, eles esconderam essa criança. E a gente deve lembrar uma coisa importante, irmãos. A Bíblia fala que nós devemos obedecer às nossas autoridades até o momento que elas desobedecem a Deus. E quando elas desobedecem a Deus, então é o limite da nossa obediência às autoridades. Porque importa obedecer a Deus acima dos homens. Amém? Então, nesse momento, os pais falaram: não, meu filho não vão matar. E eles esconderam. Então, aqui diz a palavra de Deus que foi pela fé que eles esconderam essa criança. Porque aqui diz também que eles observaram que não era uma criança comum. Na verdade, eles confiavam num plano de Deus para a vida dessa criança. Que tremendo, né? Que tremendo quando os pais, conhecem o Deus da vida, né? O Deus da graça, da glória, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, e consagra aquela criança a esse Deus, né? E deseja e profetiza e faz de todo o possível para que aquela vida seja uma bênção nas mãos de Deus, uma flecha nas mãos do Senhor. E essa fé estava no coração dos pais de Moisés. E eles não temeram o decreto do rei. Eles não temeram
porque eles creram. Fé e medo não andam juntas, né? Ou nós cremos ou nós tememos. Então eles não temeram porque eles escolheram crer. Por isso eles não tiveram medo de qualquer consequência que poderia vir, certo? Então eles escolheram crer ao invés de temer. Tremendo, lição maravilhosa de fé. Então a fé na vida de Moisés começa na vida dos seus pais, com a fé na vida de Arão e Joquebede. E, e nesse tempo, o que você acha que os seus pais fizeram com Moisés, no caso, né? Eles tentaram durante 3 meses, né? O máximo que eles puderam, né? Mantê-lo escondido, inculcá-lo sobre quem ele era, a quem ele pertencia. E eles não sabiam o que ia acontecer, qual seria o desdobramento daquela atitude deles. Mas o tempo que eles conseguiram, eles esconderam o filho, criaram o filho e tentaram o máximo que puderam, né, inculcar essa criança de quem ele era. Hum, eu fico pensando naqueles que tiveram a bênção de ter pais crentes, né, pais cristãos, né? É uma bênção. É uma alegria você aprender sobre a fé em Deus dentro de casa, né? A maior escola, né, sobre fé é o lar, é o lar. Eu lembro do pastor Everton ali da Calvary Peruíbe falando, né, que ele quer mesmo que a filha dele, ao acordar de manhã, tenha essa visão, né, de vê-lo de joelhos orando a Deus. Eu achei aquilo máximo. Eu falei assim, eu também quero isso. Porque o que eles veem, né, o que eles veem dentro de casa é mais forte, é mais profundo do que o que eles ouvem, né? As atitudes, elas falam mais do que as palavras, né? E o maior ensino sobre fé é o que nós queremos ensinar aos nossos filhos. Queremos que eles amem o Senhor, né? Isso é o maior ensinamento que nós podemos dar a eles. Eles verem em nossas vidas o nosso amor pelo Senhor, né? Essa vai ser a maior lição para a vida deles. Então, se você teve pais cristãos, né, louve a Deus, né? Isso é um privilégio, né? Você foi honrado mesmo, abençoado, né, tremendamente. Se você não teve, hoje você tem o seu Pai Celestial, né? E você pode ter comunhão com Ele e olhá-lo como o seu tudo, né? A sua referência. E você pode também querer ser um pai, uma mãe de fé para o seu filho. Amém? Querer ser um pai, uma mãe que, mais do que qualquer outra coisa, vai querer ensinar o que é caminhar pela fé, o que é depender do Deus vivo, de um Deus criador, de um Deus cheio de amor que deu seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados. E é dessa maneira, meus irmãos, que nós fazemos a diferença nesse mundo, né? E é assim que nós conseguimos mirar, não é, a nossa flecha, né? O Senhor me deu uma, eu não posso errar, né? Tem gente que tem um monte, mas a gente tem que mirar essa flecha no alto, com a graça de Deus. Nós queremos que acerte os propósitos de Deus, não é? Para a vida deles. Amém, querido? E o Senhor vai nos dar toda a graça, porque é plano de Deus, está no coração de Deus, usar nossos filhos para a glória dele. Muito bem. Então, mesmo que a gente não consegue passar essa fé, né, geneticamente, é através de uma atmosfera de um lar, né, que Jesus é o centro, onde a Bíblia é a regra e onde nós amamos, né, o Senhor e eles podem ver nós tendo um relacionamento vivo com o Senhor, que eles vão aprender a ter uma vida de fé. Há 2 versículos que eu gosto muito e você já conhece, que é Provérbios 22:6, que fala: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Se você ensinar a criança desde pequeno nos objetivos que você tem para ela, ela não vai se desviar desses objetivos mesmo quando ela crescer. Para ela aquilo vai ser uma questão de princípio, de conduta.
né, de vida. Então, isso é tremendo. É uma promessa, né, que a palavra de Deus nos dá, né, e vale a pena confiar, né? Vale a pena confiar e, e criar nossos filhos nos caminhos do Senhor. O outro versículo é 2 Timóteo 3,15, que diz: Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, né, as suas últimas palavras antes de morrer, de ser decapitado pela fé, ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, e ele escreve e ele fala: Olha, Timóteo, você sabe, né? Você sabe quem você é, você sabe a quem você pertence. E ele diz: Olha, você conhece as sagradas letras, a Bíblia, elas são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Ele diz aqui que ele conhece isso desde criança. Desde criança. Ele aprendeu através da sua mãe e através da sua avó as sagradas letras, a palavra de Deus. E ele lembra Timóteo, porque desde criança, Timóteo, você aprendeu. E olha, eu amo o que ele fala. Você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Nós ensinamos tantas essas coisas para os nossos filhos e nós os expomos mesmo, né, a tanto conhecimento, né, que nós julgamos bons para eles, para a formação deles, para a capacitação deles, para o futuro deles. Isso é muito bom, mas nada disso é melhor do que conhecer as Sagradas Letras, porque somente as Sagradas Letras podem torná-lo sábio para a salvação. Nenhum outro conhecimento pode torná-lo sábio para a salvação. Mas se você ensinar a Bíblia para o seu filho, ele vai se tornar sábio para a salvação. Amém, queridos? Você é animado com isso? É encorajado isso? Louvado seja o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Que nós ensinemos a palavra de Deus aos nossos filhos para que eles se tornem sábios para a salvação. Versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Então, veja, você sabe a história, né? Que aqui dá um salto, né? O autor de Hebreus, ele está colocando alguns momentos de fé, né? Que foram importantes. Mas você sabe que quando Moisés fica adulto, você sabe o que acontece depois dos 3 meses, né? Vamos dizer assim. Joquebede, ela prepara um cestinho e coloca Moisés, o pequeno Moisés, que ainda não era chamado Moisés, nesse cestinho e lança no rio Nilo. A sua filha, né, a Miriam, ela acompanha onde que o cestinho vai parar e ela descobre que, né, cristocidência, né, vai parar onde a filha do faraó estava tomando banho. Então a filha do faraó vê aquele cesto, ela abre o cesto e vê que tem um neném chorando lá dentro. Ela imediatamente, né, quer adotar a criança, quer cuidar da criança, mesmo sabendo que era uma criança dos hebreus. E a menina, a Miriam, muito esperta, ela pergunta ali no momento para a filha do faraó: Você quer que eu chame alguma mulher dos hebreus que possa amamentá-lo, por acaso? E ela fala: Sim, por favor, vai lá. E ela traz a mãe dela, a mãe de Moisés. E ela acaba tendo a oportunidade de poder não só amamentar Moisés por mais tempo, mas também de inculcá-lo com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. E eu acredito que ela fazia. Moisés, ou Moisés. Aí ele já tinha o nome que significa tirado das águas e foi a filha do faraó que deu. E ela falava: Moisés, é o seguinte, você não é egípcio, você é israelita. Você tem uma promessa de Deus. Você você faz parte de uma aliança de Deus. Você não é um egípcio. E ele ouviu aquilo até o tempo dele poder voltar para o castelo, para o palácio. E eu tenho absoluta certeza que ainda que ele cresceu lá no palácio, né, com todo o luxo, conforto e riqueza, ele sabia quem ele era, a quem ele pertencia. Tanto que o versículo 24 fala que pela fé, Moisés, já adulto, ele se recusa a ser chamado filho da filha do faraó. Como isso, né? Como pode?
E aqui, é claro, os versículos seguintes vão nos aprofundar, vão explicar por que que ele toma essa decisão, mas é importante a gente observar no versículo 24 que ele faz isso movido pela fé, por algo que ele não podia ver, mas que ele não podia ver com os olhos naturais, mas que ele via com os olhos espirituais. Pela fé, ele pôde tomar essa decisão. Amém? Alguns pontos importantes antes da gente passar adiante. Moisés, quando ele toma essa decisão, ele tem que escolher que ele não vai permitir que Faraó trace o seu destino. Ele não vai permitir que nada, né, trace o seu destino, senão a vontade de Deus. E a sua escolha, a sua decisão está baseada: eu quero o que Deus tem para mim, e não o que o homem me impõe, e não a minha própria vontade. Então isso é notório, né, na vida, na fé de Moisés. E é claro, como filho adotivo, né, ele cresceu como um egípcio, né? Totalmente como, não sei quantos de vocês assistiram O Príncipe do Egito, né? É um é um desenho, né, um filminho, tem bastante licença poética, mas é interessante a gente observar, né? Ele cresceu lá no meio do palácio, né, como filho, né, da filha do faraó. Ele tinha todo o amor, todo o privilégio, o conforto e o amor deles, mas ele teve que fazer essa escolha. Ele falou: eu não pertenço aqui, eu não pertenço. Por mais aparentemente confortável que essa vida pareça, não é o que Deus tem para mim, né? Muito bom. Então a sua fé o faz recusar isso e a se identificar com o povo de Deus. Eu penso que tudo isso é uma questão de identificação. Ele cresceu ali naquele meio, mas ele não se identificou com aquele meio. E eu penso em nós, né? Nós crescemos, né, no mundo, né? Muitos de nós crescemos em ah, ah, situações bem adversas, né? Vamos dizer assim, onde não tinha nenhum cristão por perto, né? E tantas outras situações, mas todos nós chegamos a algum momento, né, que nós tivemos que escolher se nós queremos continuar naquele caminho ou acreditar que Deus tinha algo diferente para nós. Não é verdade? Todos nós tivemos que tomar essa decisão um dia. E nós agimos pela fé, e mesmo sem ver, acreditamos que Deus tinha algo melhor para nós. Amém? E foi exatamente isso que aconteceu. E no versículo 25, ele fala: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Então Moisés, ele teve que pôr na balança os prazeres do pecado, né? Do pecado nesse sentido está longe da vontade de Deus, né? Você sabe qual é a vontade de Deus e você sabe o que não é a vontade de Deus. E ele colocou na balança, ele considerou, ele preferiu que ele queria ser maltratado com o povo de Deus, ele se identificou com o povo de Deus que estava sendo escravizado, né? Do que ficar do outro lado, desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele olhava para aquele conforto todo como algo transitório. Ele olhava para o conforto do palácio e ele via que isso daqui é algo que vai durar por pouco tempo. E não é interessante? Porque nós, ou, né, vamos dizer assim, o ser humano, né, naturalmente, ele procura por conforto, por tranquilidade, né, ele procura por alguma coisa que possa fazer ele descansar mais, relaxar mais, né? Não sofrer, não ser maltratado, né? Não ser taxado de escravo, né? Não é isso que nós buscamos, né? Mas ele teve que pôr na balança isso, e ele falou: de um lado, eu vou ser maltratado, vou ser desonrado, né? Porque ele vai ter que recusar ser o filho da filha do faraó. Isso tinha uma implicação muito grande, né? A partir do momento que ele falou assim: eu não quero, eu não pertenço aqui. Então, a partir desse momento, ele ia ser considerado, né, alguém que não pertencia mais à família, né? Alguém que era um escravo mesmo. E ele teve que fazer essa escolha, mas ele preferiu fazer isso porque ele acreditava
que a vontade de Deus para ele estava lá, e não ficando ali dentro do palácio no conforto. Ele olhava para esses prazeres como algo passageiro, transitório. E o pecado, ele é transitório, né? Ele é passageiro. Ele pode te dar um prazer momentâneo, mas é só aquele momento. Então, você para e pensa, né? Poxa vida, querer escolher uma vida, né? Onde eu vou ter um prazer, ou estar, ah, ainda que não com essas palavras, né? Escravizado a um prazer que é temporário, né? Mas que vai me levar a uma vida longe de Deus. Ou eu vou me identificar com o povo de Deus, ser taxado claramente de escravo, mas vou ser liberto para viver toda a vontade de Deus para a minha vida. Então ele estava nessa escolha, e ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. E eu penso que todos nós temos essa escolha a fazer, né? Todos nós temos essa escolha a fazer, né? O que nós queremos fazer, a vontade de Deus, né, ou não, né? Ou a nossa vontade, ou a vontade, sei lá, de outra pessoa. E eu oro que nós perseveremos até o fim em fazer a vontade de Deus, no caminho do Senhor. A verdadeira fé, ela sempre vai levar o cristão a cultivar valores corretos e a caminhar, a trilhar um caminho de bênçãos. E essa palavra, alguém traduziu prazeres momentâneos do pecado, ou transitórios, ou passageiros, como você quiser, dependendo da sua tradução. Alguém descreveu como ser bem-sucedido, ter uma posição elevada, prestígio, poder, riqueza e ausência de problemas financeiros. Não necessariamente esses prazeres do pecado são ligados à vida sexual. Eles estão ligados também a tudo isso, né? Não que isso seja pecado, né? Mas se seja qual for, né, a direção que Deus tem para você, se você não está nela, você está contra Deus, né? Então, esse é o ponto aqui, né? É claro que as pessoas buscam naturalmente, né, uma posição elevada, prestígio, poder, riqueza e ausência de problemas financeiros. Vamos ser sinceros, né? A ausência de problemas financeiros, quem não quer, né? Tá de brincadeira com a gente. Mas a que custo, né? Aí que entra a questão, a que custo isso, né? O que está por trás dessa vida, não é verdade, meus irmãos? Qual é o preço a se pagar? E é aí que a porca torce o rabo, né? É aí que a gente dá o pezinho para trás e fala: não, 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 eu estou bem, né? Eu estou bem assim. Prefiro sofrer crendo do que ter uma vida aparentemente boa, mas longe de Deus. E é isso, irmãos. Versículo 26 fala assim: por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Veja que esse versículo 26 ele dá a razão, né, pela qual Moisés fez essa escolha. Diz aqui que por amor de Cristo. Nossa, mas Cristo ele veio, né, anos mais tarde, mas pela fé ele já contemplava Cristo. Imagina Moisés, irmãos, a gente tinha parado ali onde José, pela fé, abençoou, né, ele abençoa Efraim e Manassés, né? E olhando para o futuro, e ele pede para que os seus ossos não sejam enterrados, para que o povo possa vê-lo, e aquilo sirva de testemunho, né, e de lembrança, para que todos quanto perguntarem por que Moisés não foi, por que José não foi enterrado, porque Deus tem uma promessa para nós não vamos ficar no Egito para sempre. O Senhor tem uma promessa tem uma terra prometida. Nós vamos sair daqui um dia. E por 400 anos os ossos de José testemunharam sobre a promessa de Deus, lembrando o povo de Deus de que aquilo ali não era o fim. Até Deus agora levantar esse homem, Moisés, um homem que
estava fugindo desse chamado, né? Ah, não falo bem não, sou gago, seus gaguejos, não sei falar, manda outro. E Deus teve que falar, não, é você mesmo que eu vou usar para que meu nome seja grandemente glorificado, né? Se eu pegar alguém que se acha muito, não, né? Vai roubar minha glória eu não divido com ninguém não, vai ser tu mesmo. E ele vai, mas eu quero que vocês entendam que o papel de Moisés é realmente cumprir a promessa de Deus de tirar o povo dele depois de 400 anos do Egito, para levar a terra que Deus prometeu. Lembra lá de Abraão? Eu vou te fazer uma bênção, através de você todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Agora Deus tá de volta à ação. Deus está completando a sua promessa, usando esse homem para libertar seu povo do Egito, debaixo das mãos pesadas de Faraó, depois de 400 anos. E Deus está usando Moisés com essa história, com essa trajetória, com esse incrível. E, e eu acredito que Moisés não entendia tudo perfeitamente, mas ele estava simplesmente agindo pela fé. Aquela certeza, aquela paz, né? De que eu estou fazendo o que é certo, eu estou fazendo o que Deus quer. E Deus o guiou. E aqui diz que, por amor a Cristo, ele contemplava Cristo e a realização de todas as promessas de Deus ao chegar naquela terra. Nós estamos cumprindo a promessa de Deus. Nós estamos crendo que Deus vai completar a promessa que ele deu para o nosso pai Abraão lá atrás. E era movido por essa fé que ele se levantou e que ele falou com o faraó 10 vezes e que ele viu todas aquelas pragas caindo e que ele sabia que Deus ia cumprir a promessa. Ele não tinha Ele não se via como um grande homem, ele não se via como um grande libertador, mas ele via o grande Deus, que pode todas as coisas, que cumpre tudo o que promete. E era por isso que ele ia. Isso moveu Moisés. E isso fez Moisés considerar que a sua desonra era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, por causa de Cristo. Cristo em nós, no nosso coração, ele faz a gente entender que agradar a Deus é maior do que agradar o mundo. De viver para Deus é maior do que viver para nós mesmos. E foi essa a comparação que ele fez. E ele estava disposto a ser desonrado e sofrer com o povo de Deus do que desfrutar dos tesouros do Egito por algum tempo. E aqui no final do versículo 26 fala: porque contemplava a sua recompensa. Ele contemplava com os olhos da fé que havia uma recompensa maior do que os tesouros do Egito. Não é assim quando a gente anda pela fé, irmãos? Nós, nós podemos passar por situações muito difíceis. Nós podemos passar por escassez, podemos passar por provações, tribulações, perseguições, o que for. Mas algo dentro de nós, o Senhor, né, essa fé dentro de nós, no Senhor, na palavra de Deus, é o que nos impulsiona a seguir adiante e passar por cima de tudo isso, né? Passar por cima dos desafios, das lutas, dos obstáculos, das tribulações, de modo que a gente, no momento, não sabe como que vai passar por aquilo, né? Mesmo o vale da sombra da morte, eu não sei como sair do vale da sombra da morte, né? Mas ainda lá o Senhor está conosco, ele prometeu, né? E ele tem a saída, ele sempre tem a saída. E quando a gente passa, irmão, pela sombra do vale da morte, né? A gente olha para trás, a gente fala assim: como que eu saí de lá? Não sei. Foi Deus. Porque se eu soubesse, eu não precisava de fé, né? Para começar de história, né? Mas porque a nossa vida é pela fé, nós vamos passar por dificuldades e grandes problemas, situações que nós não sabemos a saída, a solução, mas nós vamos passar. Nós vamos passar e nós vamos olhar para trás e lembrar que o nosso Deus é fiel e que Ele sempre nos ajuda a passar pelo vale da sombra da morte. Amém? É promessa dele, irmãos. É Ele que faz a obra, é Ele que faz o milagre. Então, Moisés contemplava uma recompensa, um galardão que estava acima de tudo aquilo que ele estava passando.
É admirável, né? Que ele estava deixando tudo aquilo para nunca mais voltar atrás. Vocês já ouviram falar de pontes queimadas? Pontes queimadas são aquelas pontes, né, aquelas travessias que a gente faz na nossa vida, né, na nossa caminhada de fé, que a gente fala, olha, estou deixando tudo isso para trás e estou queimando a ponte. Não tem volta. Em outras palavras, é uma ponte queimada que não tem volta. Eu estou fazendo essa escolha para Cristo e eu não olho mais para trás. Amém? E não tem mais volta. Agora é daqui para frente. Meus olhos estão em Cristo. E é para frente que nós vamos agora, né? Nós não olhamos mais para trás. Amém? Sabemos que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, irmãos. Não vale a pena olhar para trás. O Egito era uma ponte queimada para Moisés. Ele estava certo de que Deus tinha um futuro, uma esperança para ele, e que era maior do que tudo aquilo. Não é maravilhoso, irmãos? Nós temos o céu. O céu é muito melhor do que esse mundo. Esse mundo é passageiro, esse mundo é transitório também, não é? Esse mundo tá acabando, né? Mais cedo ou mais tarde já era. É uma página virada da história. E aí? O que nós temos é o céu. A nossa esperança está no céu. A nossa esperança está no Senhor. Nada mais, irmãos, nada mais. Não há outro lugar para olhar, não há outro lugar para fixar os olhos, senão no céu, no Senhor. E viver marchando até nós vermos o nosso Senhor face a face. Amém? Glória a Deus por isso. Então é isso, irmãos. Nós sabemos que homens e mulheres no passado também viveram, tiveram que fazer sua escolha de fé, a não viver para esse mundo, a viver para o Senhor. Os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo foram todos perseguidos e escolheram sofrer por causa da sua fé, que valia a pena viver por essa fé e morrer por essa fé. Hoje, muitos cristãos vivem em países em que não há liberdade religiosa e eles continuam firmes porque entendem, consideram que vale a pena viver por essa fé, que não adianta, né? Não há esperança viver para esse mundo e não temem, né? Os decretos do rei terreno, né? Porque querem viver para o rei celestial. E da mesma forma, irmãos, nós temos que viver de forma a não depender do conforto dessa vida, desse mundo, né? Esse conforto é enganoso, ele pode ir embora muito rapidamente, né? Aqueles que vivem para o conforto, eles se frustram mais cedo ou mais tarde, né? Porque aquilo pode acabar muito repentinamente e às vezes mais rápido do que eles imaginavam, né? Então, não vale a pena viver para esse mundo, né? Para o conforto desse mundo, mas simplesmente viver para Cristo, ainda que isso signifique algum desconforto, porque todo conforto terreno ele é passageiro, mas como Moisés, a recompensa celestial é eterna. Próximo versículo. Antes, eu quero ler Isaías 42:10. Se você está passando por alguma situação, né, de provação ou de que a sua fé está sendo testada, lembra disso. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor é conosco, irmãos. Ele nos sustenta, ele nos fortalece. Amém? Você não tem o que temer, o Senhor está contigo. Ele fala: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você é meu e eu sou teu para sempre. Esse é o amor do nosso Deus, irmãos. E é tão bom porque você não precisa se convencer disso. Deus falou, está falado. Amém? Ele é fiel e poderoso o suficiente para sustentar todas as suas promessas, independente da nossa fé. Não é tremendo isso? Mas que bom quando a gente pode crer, né? Como é bom quando a gente pode confiar que Ele fala e está falado. Um estudioso bíblico disse: Moisés escolheu o imperecível, aquilo que não acaba, ele viu o invisível e fez o impossível. É, essa parece a vida de quem anda com Deus ou não? Sim, né? É isso aí, irmãos. Você escolhe o imperecível, vê o invisível e faz o impossível. Com Deus é assim.
Como diz a minha mãe, com Jesus é assim, não é? Com Jesus é assim. Hebreus 11, 27, irmãos. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Veja como isso. Pela fé, Moisés, ele deixa o Egito para trás, ele sai do Egito e ele não teme a ira do rei, ele não teme a ira de Faraó. Moisés é um cara admirável, não é? Um cara admirável. Porque 10 vezes ele teve que falar com o faraó, Deus mandou meu povo ir e recebeu um não na cara. Ele podia ter desistido, né, a qualquer momento, falar, não, estou cansado de levar não, né, estou cansado. Mas ele foi perseverante, né? E ele foi fiel até o fim, até sair do Egito. Parecia impossível, né, aos olhos humanos, né, parecia impossível. E o mais interessante é que Moisés ele não transigiu, né? Porque o faraó chegou um momento que ele falou: olha, agora só as mulheres e as crianças. Ele falou: todos nós. O faraó tentou negociar com ele, ele foi intransigível, ele não cedeu, ele não baixou o padrão. E olha, irmãos, conosco é igual. O mundo vai sempre tentar negociar com a gente. Ó, não seja tão radical, né? Para que ser tão radical, né? Ó, vai lá na igreja no domingo, né? Mas os outros dias, né? Vai para farra. Eu tô ficando velho, irmãos. Todas as minhas falas já estão já lá usando os bolinha. Mas estamos aí, né? Mas, sabe, você entende o que eu quero dizer? O mundo vai sempre tentar negociar, sempre falar, olha, você não precisa ser tão fiel a Deus assim. Você não precisa orar, né? Deus já sabe o que ele vai fazer. Não, mas a gente ora para o nosso coração ser alinhado, não é para mudar a vontade de Deus. Porque eu preciso de oração, eu preciso estar aos pés do Senhor. Ah, você não precisa ler a palavra de Deus todo dia. Como que eu não preciso? Eu preciso, esse é o pão vivo que desceu do céu. Eu me alimento disso, eu preciso, toda vez que eu abro a palavra de Deus, eu ouço a voz de Deus, além do texto que eu estou lendo, é muito mais profundo do que o que eu estou lendo. Deus às vezes fala assim, vai ligar para aquela pessoa, ora por tal pessoa, ou me lembra de uma situação que não está nada a ver ali, porque eu estou com uma Bíblia aberta, um coração aberto para Deus. Então, não dá para a gente negociar com a nossa carne, né? Ou negociar com o mundo, não dá. E nós estamos vivendo momentos assim difíceis, não é? Muito estreitos assim para a fé. Nossa fé está sendo provada demais, 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 demais. Hoje a gente fala que a nossa identidade está em Cristo, mas lá fora as pessoas, olha que ponto, né, o ser humano chegou. A luta é para que a identidade seja por uma direção sexual. Não, a nossa luta não é por uma direção sexual, é muito mais profundo do que isso. A nossa identidade é muito maior do que a preferência sexual, não é, irmãos? A nossa identidade está falando de filiação divina, a nossa identidade está falando de eternidade, de vida eterna. Então, nós vivemos momentos sombrios, né, onde estão reduzindo, né, reduzindo de forma terrível assim, né, o valor do ser humano, né, a importância do ser humano, a, 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 o quanto o ser humano é de Deus, é sagrado, né, a humanidade, né, como pertence ao Senhor. E, e a gente não pode perder essa referência, meus irmãos. Não podemos, né? Não podemos. Mas voltando aqui, olha, pela fé, Moisés ele sai do Egito não temendo a ira do rei e persevera, porque via aquele que é invisível. Então, ele pode perseverar porque ele escolhe não ter medo, porque ele escolhe crer. Então, fé e medo não podem andar juntas, elas não coexistem, ou você tem fé ou você tem medo. E ele escolhe andar pela fé e confiar no amor de Deus, e o verdadeiro amor lança fora o medo. E isso é real para Moisés, isso é real para você, isso é real para mim. E ele não teme e por isso persevera
olhando para Jesus, vendo o invisível, vendo aquele que é invisível. E olha, irmãos, olhando para Moisés, a gente vê uma obra de Deus na vida dele, não é? Homem tímido, homem que não queria esse papel de jeito nenhum, né? Aí dá para outro, manda meu irmão, manda o Arão, manda qualquer outro, Senhor, né? E às vezes eu fico pensando, né, na vontade de Deus para a nossa vida. Deus, ele quer fazer uma obra através de nós. E ele quer ser glorificado com as nossas vidas, com as nossas limitações, mas a gente está sempre falando, Deus, escolhe outro, escolhe outro, usa outro, Senhor. E eu fico assim com o coração partido, irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente fala para Deus assim, Deus escolhe outro, o Walter tem uma frase que eu acho incrível, que ele fala assim, que eu não vou lembrar agora exatamente, mas o ponto que eu quero dizer vocês vão entender. É, se você que Deus está chamando não se prontificar, muitas vezes aquele que não está preparado, vamos dizer assim, vai se levantar. E muitas vezes não vai dar a Deus a glória. Você está entendendo? E vai tentar fazer a obra de Deus de uma forma que não glorifica a Deus. E isso é muito, muito triste, porque a gente vê demais isso, não é? A gente vê muitas pessoas que falam assim, meu Deus, como? Por quê? Né? Por quê? Né? Como que pode? Mas a resposta eu acredito que está aí, né? Porque talvez outras pessoas que deveriam se prontificar e confiar que Deus vai fazer, independente da sua capacidade, né? Não se levantaram. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Parece maluco falando. Mas não é isso, irmãos. E aí, as pessoas não dão ao Senhor a glória, e aí você vê um monte vamos dizer assim, a igreja de Cristo desconfigurada, né? Desconfigurada, porque você vê a glória sendo dada para homens, você vê que não tem mais lugar para a palavra de Deus, você vê que tudo se torna um grande oba-oba, e por aí vai, né? E por aí vai. E você fala assim, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Irmãos, o que está acontecendo é que muitas vezes nós que amamos o Senhor e confiamos que o Senhor é bom e é maravilhoso e tem um plano para a nossa vida, não entendemos o chamado de Deus na nossa vida. E Deus está nos chamando, né? Deus está nos chamando. Há muita coisa para ser feita. Essa semana, ai meu Deus, é um parênteses gigante que eu estou fazendo. Essa semana eu tive que falar para alguns irmãos. Eu falei, olha, ou nós cremos, e eu falo para vocês, ou nós cremos que nós somos os trabalhadores que, que Jesus quer enviar para a sua seara, os campos estão brancos, né? Os peixinhos lá fora estão pulando dentro do barco, tá? Para vocês terem ideia. Ou nós cremos que nós somos os trabalhadores, lembra? Orar é o Senhor da seara para quem envia trabalhadores para a sua seara? Ou nós cremos que nós somos esses trabalhadores e levantamos e tomamos a posição que o Senhor deseja, ou nós vamos continuar, sei lá, tudo vai continuar como está. Outros vão se levantar e vão continuar fazendo bizarrice. Então nós temos que nos levantar para fazer a diferença. Vocês entendem isso, irmãos? Nós precisamos nos levantar para fazer a diferença. O nosso tempo é o já. Jesus está às portas. Há um curto tempo para nós, para a igreja de Cristo fazer a diferença nesse mundo ainda. Não há muito mais tempo. Logo, logo, irmãos, nós veremos a face do nosso Senhor. Logo, logo, nós veremos o Senhor face a face. Não, o que mais? Não existe mais nada para acontecer. Então eu apelo de todo o coração, irmãos, né? Principalmente os jovens. Jovens, vocês são assim a força da igreja, sabe? Vocês possam ir mais longe onde nós fomos e iremos em todo o nosso tempo de vida, nos propósitos do Senhor. Porque há uma urgência, né? Há uma urgência. Eu nunca vi uma urgência desesperadora como nos nossos dias. Irmãos, é isso. Esse é o apelo que eu faço. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue,
para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Então, novamente, olhando para Moisés, para a fé de Moisés, ele celebra a Páscoa. Você sabe, essa Páscoa, né, quando foi a libertação, né, do povo, aconteceu na Páscoa, a última praga, né, a morte dos primogênitos. Haveria o destruidor, o anjo da morte, passaria por todo o Egito, em toda casa que não houvesse nos umbrais das portas, lembra, os umbrais das portas, no sangue de um cordeiro passado ali, eles tinham que passar pela fé, o sangue nos umbrais das portas, né? E olha que era um formato de cruz, né? Eles tinham que passar assim e passar assim. O anjo da morte mataria o primogênito, o filho mais velho, dentre as famílias e até dos animais. E pela fé ele celebra a Páscoa. Ele e o povo de Deus, né, os israelitas, eles fazem isso. E eles fazem essa aspersão do sangue. E tudo isso era já um símbolo, né, um sinal do sangue do cordeiro que viria a ser derramado na cruz, né, para pagar os pecados de todos nós e nos livrar da morte eterna, né? Então, pela fé, ele fez isso. Ele ali já profeticamente já estava declarando, né, a vitória sobre a morte. E aqui diz que para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas, ele teve que fazer isso pela fé. Imagina, matar um cordeiro, pôr o sangue dele nas umbrais das portas e crer que não vai ter morte naquela casa. Somente pela fé. E naquela noite, houve a morte dos primogênitos, todos que não creram, e inclusive a do faraó. O filho de faraó amanhece morto naquela manhã. Então ele teve que celebrar a Páscoa pela fé, primeira Páscoa. Versículo 29. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Então, novamente, pela fé, Moisés e todo o povo de Deus, eles atravessam o Mar Vermelho. O Mar Vermelho não era um mar pequeno, era gigante, né? É enorme, é como o oceano. E ali eles passaram como em terra seca, como se não houvesse água. Dois muros gigantes, duas muralhas gigantes de água se formaram para o povo passar. E foi algo tão glorioso, tão grandioso, né? Que eles passaram, a Miriam até dançou com o seu tamborim, né? Foi algo assim que o Espírito de Deus se moveu ali, tamanha glória que foi essa cena. Mas diz aqui, irmãos, que quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Será que eles não tinham cor? O que faltou? Coragem não foi, né? O povo de Deus teve que ter coragem de passar ali no meio e falar: essas muralhas de água podem cair a qualquer momento, né? Mas eles passaram porque eles tinham fé. Eles não tinham só coragem, eles tinham fé. A fé os fez atravessar. Os egípcios tinham coragem, eles não tinham fé. E aí, problema, né? Ter coragem e não ter fé é um grande problema, né? E aí, as águas caíram sobre os egípcios e foram todos afogados. Então, o que importa para nós, não é, irmãos? Ter coragem ou ter fé? Ter fé. A fé nos dá a coragem que nós precisamos, né? A fé nos dá tudo que nós precisamos. Essa é a verdade. E, e é isso. Provavelmente os egípcios tinham mais coragem do que os israelitas, com certeza. Mas faltava fé. E sem fé, eles não conseguiram. Não conseguiram nada. Muito bem, meus irmãos. É claro que se esse capítulo 11 de Hebreus ele tivesse sendo escrito simplesmente para falar da história do povo de Israel, agora teria uma grande queda, né? Porque o povo ficou 40 anos no deserto até chegar à terra prometida por causa da falta de fé, da incredulidade deles. Mas como é um capítulo destinado a falar da fé, você não vai encontrar isso aqui, né? Nenhum. Por quê? Porque a fé só registra vitórias, irmão. Ele vai continuar falando, né, sobre homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que Deus testemunha de sua fé. Mas a partir da próxima semana. Eu
Eu só queria lembrá-los antes da gente orar, a considerar a fé de Moisés e lembrar que vale a pena viver para Deus, irmãos, hoje, e vai valer muito a pena quando a gente estiver face a face com o Senhor. A fé de Moisés nos ensina, assim, né, que as recompensas celestiais, elas são eternas e elas não se comparam com as recompensas terrenas ou conforto terreno, porque tudo que nós vamos ter aqui vai passar um dia, mas o que nós tivermos no céu vai ser para sempre. Vai fazer parte da coroa que vamos lançar aos pés do nosso Salvador. Vai fazer parte da nossa adoração por toda a eternidade com o Senhor. Então vamos viver para a eternidade. Amém? Vamos ficar em pé e orar, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda a ser os homens e as mulheres de fé da nossa geração, que fazem escolhas diárias por amor a ti, Senhor. Nos dá sabedoria do alto, Senhor. Nos leva a uma vida de oração, uma vida na tua palavra, nos traga o temor, Deus, do Senhor, que é o princípio da sabedoria, Senhor. Não nos permita viver, ó Deus, para os ideais terrenos, Senhor, que são tão transitórios, Senhor. Nos ajuda a viver para os teus propósitos, Senhor, a viver pela fé, porque aí nós vamos caminhar, ó Deus, passos, ó Deus, de coragem, passos, Senhor, de sabedoria, passos, Senhor, de justiça, passos, Senhor de vida abundante, Senhor, de desfrutar, ó Deus, da tua companhia, Senhor, que é maior e melhor, ó Deus, do que qualquer conforto que esse mundo pode nos trazer, Senhor. Eu oro por isso, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Eu oro, Deus, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus.